Fala, gente bonita e abençoada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e o assunto da nossa aula hoje vai ser um pouquinho sobre eletrodinâmica, tá? Nessa atividade, pessoal, ele fala que dentro de uma indústria, a rede que chega lá é de 220 volts, tá? Na nossa casa, a gente tem rede de 220 e normalmente eu ligo tanto 127, que eu uso uma fase e um neutro, ou chega dois fios vermelhos que eu uso para fazer a ligação 220, que normalmente é o chuveiro. Mas nessa fábrica, nessa confecção, a rede é de 220 volts. Então, marcando essa informação, nós teremos que a tensão aqui é de 220 volts. E eu utilizo nessa fábrica um fusível. Isso aqui é como se fosse o nosso disjuntor de 50 ampere, tá? Tudo que apareceu o A na frente quer dizer ampere e é uma unidade de medida para corrente elétrica, tá? Então eu venho aqui e coloco que a corrente é de 50 ampere. Lembra que em aula eu comentei que o volts é como se fosse aquela força que coloca os elétrons em movimentos. E o ampere é a velocidade com que esses elétrons se movimentam. Se esses elétrons se movimentarem muito forte, eu tenho o disjuntor ou fusível que vai cair a chave para que não deixe queimar os fios, tá? E nessa indústria eu tenho 100 máquinas operando e todas ligadas em paralelo. O que eu quero descobrir? Se todas essas máquinas, pessoal, ela tem um resistor de 330 ohms, tá? A unidade de medida do resistor é o ohm. Eu quero determinar o número máximo de máquinas que podem funcionar. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou fazer uma analogia passo a passo. Primeira coisa que você precisa saber, que todas as máquinas estão ligadas em paralelos, e a ligação em paralelo é uma ligação desse tipo, tá? Aqui, ó, onde vocês estão vendo esse V, que é a tensão, é como se fosse o poste da nossa casa, tá? Tá saindo lá uma força nos elétrons, ou 127 volts, ou 220. Nesse caso aqui, a gente tem 220 volts. Então, vamos marcar aqui, ó, tensão 220 volts. Quando ele faz uma força de 220 volts, os meus elétrons começam a se movimentar e geram uma corrente elétrica medida em ampere, que é isso aqui. Essa corrente ela começa a circular nesse meu sistema. Quando ela chega aqui, ela se divide. Parte dessa corrente desce e parte dessa corrente vem para frente. É isso que acontece. E aí, novamente, quando ela chega nesse nó, parte da corrente desce e parte da corrente vem para frente. Nesse caso, eu tenho como se fosse 3 máquinas ligadas. Então, eu fiz uma suposição. Eu poderia fazer uma suposição para 2, poderia fazer uma suposição para 3 máquinas, tá? Cada máquina ela tem um resistor. Lembra que resistor é aquele componente físico que ele impede que os meus elétrons cheguem correndo. Ele cria uma resistência para os meus elétrons circularem. E esse meu resistor ele é feito de um material, ele tem uma área, ele tem uma seção que gera 330 ohms. Então está aqui a nossa resistência de 330. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, se eu tivesse apenas 2 máquinas ligadas, fazer uma suposição com 2 máquinas, tá? Qual será a corrente que está circulando nessas 2 máquinas, tá? Então, primeira coisa que é importante que você não esqueça agora para a nossa prova. O que é uma ligação em paralelo? Uma ligação em paralelo é onde cada um desses estão ligados direto na fonte, no 220, tá? Observem aqui, para vocês entenderem. Observem que o resistor 1, que é como se fosse o chuveiro da minha casa, ele tem uma ligação independente no meu 220 volts. Observe agora que o meu resistor 2, que no caso aqui é uma máquina, ela tem uma ligação independente no meu 220. Supondo, tá, se eu tivesse essas 2 máquinas ligadas, cada uma com resistor de 330, qual a corrente mínima que estaria atuando, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu observo é que eu tenho um resistor 1 com 330 e um resistor 2 com 330. Esses 2 resistores poderiam ser trocados por um único resistor de quanto? Isso é o que eu chamo de resistência equivalente. E quando os resistores estão associados em paralelos, a gente usa essa fórmula aqui para calcular. Eu pego 1 sobre o resistor equivalente que eu quero descobrir é igual a 1 sobre o meu resistor 1
mais 1 sobre o meu resistor 2, tá? Se eu tivesse 3 resistores, eu somaria mais 1 sobre 3. Aqui, pessoal, eu sei o seguinte, que o meu primeiro resistor, que é o resistor 1, ele tem uma resistência de 330 ohms. E todos são iguais, né? Então, o segundo também tem 330 ohms. Calculando essa conta, eu tenho 1 sobre o meu resistor equivalente é igual. Quando eu tenho uma conta de mais que a parte de baixo é igual, eu conservo a parte de baixo e somo o de cima. 1 mais 1 é 2. Multiplicando isso aqui em cruz, eu tenho que 2 vezes o meu resistor equivalente dá 330. E aí você encontra como resultado que o seu resistor equivalente, nesse caso, vai ficar como 330 dividido por 2, isso vai dar 165 ohms, tá? Toda vez que você tiver 2 resistores iguais ligados em paralelo, o resistor equivalente vai ser sempre a metade. Ó, metade de 330 é 165. O que eu já tenho informação sobre essas duas máquinas? Eu sei que as duas máquinas estão ligadas numa rede de 220. Eu sei que o resistor equivalente delas é de 165 ohms. Eu quero descobrir o valor da corrente que está passando aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê desses 50 amperes. A fórmula que relaciona tensão, resistor e corrente é a primeira lei de Ohm, que a gente aprendeu em sala, é o URI. Então você vai vir aqui e vai aplicar a primeira lei de Ohm nessa fórmula. Então vai ficar U é igual a R vezes I. A gente sabe que a nossa tensão vale 220. O resistor equivalente, 165. E eu quero descobrir a corrente. Então eu vou isolar o I. 220 dividido por 165, eu vou aproximar, vai dar 1,34 ampere. Então, uma força de 220 nos elétrons, com uma barreira de 165 ohms, gera uma velocidade nos meus elétrons de 1,34 ampere. Beleza? Para vocês entenderem um conceito, vamos fingir que tivessem 3 máquinas ligadas em paralelo. Tá? Vou fazer o mesmo processo como se fossem 3 máquinas. Se fosse 3 máquinas, pessoal, eu teria aqui, ó, mais 1 sobre R3, certo? Já dá para acabar com 2 aqui, mas eu quero que vocês entendam com 3. Então, eu teria mais 1 sobre 330. E aí, em vez de ser 1 mais 1, aqui seria 1 mais 1 mais 1. Seria o valor de 3 sobre 330, certo? Então, eu teria aqui como resultado agora, só para a gente apagar e vocês entenderem certinho o que eu estou querendo mostrar, eu teria 3 dividido por 330. Multiplicando isso em cruz, vai ficar 3 vezes o meu resistor equivalente, é igual a 330, e o meu resistor equivalente vai ser 330 dividido por 3, agora ele daria como resultado 110 ohms, certo? Então aqui seria o nosso resistor com 110. Para eu ligar 3 máquinas, eu precisaria de um fusível de no mínimo quanto? Agora aqui é 110. E 220 dividido por 110, eu vou encontrar como resultado 2 ampere. Vocês perceberam que com 2 máquinas ligadas, um fusível de no mínimo 1,34 ampere suportava. Quando eu coloco 3 máquinas, eu preciso ter um fusível de no mínimo 2 ampere. O que o exercício quer que você descubra? Quantas máquinas eu consigo ligar se o meu fusível for de 50 ampere, tá? Agora é só eu fazer uma regra de 3, eu consigo resolver, tá? Vamos pegar qualquer um, ó. Você pode pegar usando 2 máquinas ou pode pegar usando as 3 máquinas. Eu vou pegar usando as 3. 3 máquinas, elas precisam de 2 ampere para funcionar. Quantas máquinas vão funcionar com o meu fusível de 50 ampere? Multiplicando isso em cruz, vai ficar 2x é igual a
150, que é 50 vezes 3, então x vai ficar 150 dividido por 2, vai dar 75 máquinas. Se eu fizesse esse mesmo processo com o de cima, também eu chegaria no mesmo resultado, tá? Mas o importante aqui não é a conta, é que você tenha entendido o conceito, tá? Aquele abraço bem especial para todos vocês.